Bom dia, meus queridos irmãos e amigos, graça e paz da parte de Jesus. Bom dia se você está assistindo essa aula pela manhã, especialmente no dia de hoje, dia 21 de junho de 2020, domingo. Este é o horário da nossa escola bíblica, às 9 da manhã, mas talvez você esteja assistindo essa aula em outro dia, em outro horário. Então pode ser também boa tarde ou boa noite. O importante é que nós estejamos atentos ao estudo e ao aprendizado da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. Esta é a classe Relacionamento Discipulador, RD, da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu me chamo Mateus, sou um dos professores da classe, sou também o pastor da Igreja Batista Central de Taguatinga. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Nós estamos estudando ao longo desse semestre sobre o que nós chamamos relacionamento discipulador, o modo como nós podemos construir os nossos relacionamentos, como nós podemos cultivar os nossos relacionamentos interpessoais de um modo a conduzir pessoas a Cristo, ou afirmar o passo ou os passos daqueles que já entregaram a vida a Jesus no caminho cristão. Que Deus possa continuar falando com você. Nós já encerramos o livro que nós estudamos ao longo do semestre, o livro do pastor Roosevelt Arantes, intitulado Raízes, os elementos do relacionamento discipulador. Falamos sobre relacionar, falamos sobre acolher as pessoas, interceder, zelar pelas pessoas, ensinar o evangelho e também o processo de solicitação de contas. E agora nós temos tido algumas aulas especiais para finalizar o nosso semestre. E eu já quero deixar um convite para você. No próximo domingo, dia 28 de junho, nós teremos uma aula interativa. Teremos a oportunidade de estar juntos, ao vivo, através da plataforma Zoom. Será às 9 da manhã do dia 28 de junho. Você pode, lá pelo WhatsApp da nossa turma, nós temos um grupo de WhatsApp, onde você pode solicitar a participação, você vai receber o link para acesso à sala do Zoom, ou você pode entrar em contato com a secretaria da nossa igreja e também solicitar. E vai ser um prazer muito grande ter você conosco, tá bom? Hoje, então, dia 21, é a nossa penúltima aula do semestre. Nós vamos conversar sobre um assunto muito importante. Mas antes, eu gostaria de orar com você. Deus Santo, Deus querido, muito obrigado por essa oportunidade. Nós temos de estudar mais uma vez a Tua Palavra. Recebe, Deus, o nosso louvor nesta hora. Eu peço que o Senhor possa abençoar aquele meu irmão, meu amigo, que está investido um tempo, estará investindo os próximos minutos a estudar a Tua Palavra e a ser ministrado por ela. Que seja um tempo abençoador para as nossas vidas. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos estudar hoje sobre a relação que pode existir entre os dons espirituais e a visão de igreja multiplicadora. Quero convidar você a pensar sobre isso, baseado no livro do pastor David Cornfield, Desenvolvendo Dons Espirituais e Equipes de Ministério. Vamos então conversar um pouquinho sobre a importância, a ocorrência dos dons espirituais, como é que nós podemos relacionar isso com a visão de igreja multiplicadora, com o relacionamento discipulador que nós temos estudado ao longo desse semestre. A primeira pergunta que devemos fazer e responder é a seguinte: o que são dons espirituais? Dom espiritual é uma dádiva ou graça dada pelo Espírito Santo para edificação espiritual, resultando no crescimento do corpo de Cristo e na glória de Deus. Isto que é o dom espiritual. O dom espiritual, então, serve para o nosso crescimento, serve para a nossa edificação e para que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas. A segunda pergunta que nós precisamos fazer dentro dessa dinâmica de entender o que são os dons espirituais e qual é o propósito deles nas nossas vidas é exatamente esta. Qual é a finalidade dos dons? Qual é a finalidade dos dons espirituais? Veja a definição que vai aparecer na tela nesse instante. A finalidade dos dons é dupla. Primeiro, crescimento e segundo, glória de Deus. Crescimento do corpo e glória de Deus através das nossas vidas. E é interessante, como você está vendo nessa definição do pastor David Cornfield, as duas finalidades estão ligadas.
diria eu, intrinsecamente ligadas. Por quê? Quando Deus é glorificado, nós somos abençoados e edificados. E quando o seu corpo é edificado, ou quando ele cresce, Deus é glorificado. Deus é louvado através das nossas vidas. Então, tenha certeza disso. Deus é glorificado quando a igreja cresce. E nós crescemos na medida em que glorificamos a Deus nas nossas vidas. Mas talvez você se pergunte assim, eu não sei se eu tenho dom espiritual, eu não sei se eu sou capacitado de alguma forma pelo Espírito Santo para fazer algo na igreja. Talvez para responder essa pergunta, vale a pena uma reflexão. Talvez você se ache uma pessoa habilidosa em algum aspecto, em alguma área da sua vida. Então, comece perguntando assim, existe alguma diferença entre dom espiritual e talento natural? Você acha que existe? Você acha que é a mesma coisa? Você acha que são coisas diferentes? O que você acha sobre isso? Na definição do pastor David Cornfield nesse livro, nós temos o seguinte em relação ao dom. Ele define dom espiritual como algo que vem do Espírito Santo após a nossa conversão. Essa é a definição que nós encontramos no livro. E o dom espiritual ministra ao coração, ao espírito dos outros, ministra ao coração das pessoas. Esta é a definição de dom espiritual, conforme nós encontramos no livro que nós estamos citando e que nós estamos embasando para a nossa aula. E neste mesmo livro nós encontramos a seguinte definição para o que se chama de talento natural. Acompanhe na tela. Talento natural vem de Deus após nascermos e chama a atenção de outros para você mesmo, por fazer alguma coisa com excelência. Consegue perceber então a diferença por estas definições entre dom espiritual e talento natural? Dom espiritual nós recebemos após a nossa conversão. A Bíblia vai dizer lá em Efésios que nós, quando nós nos convertemos, somos selados pelo Espírito Santo de Deus a promessa. E nós então somos capacitados por Ele para realizar a sua obra, para servir na igreja. O talento muitas vezes nasce conosco. Quantas crianças apresentam ainda na infância várias habilidades ou alguma habilidade específica e nós investimos nisso na vida dela e ela desenvolve essa qualidade, essa característica, seja tocando um instrumento, seja cantando, seja tendo uma habilidade manual, seja tendo habilidade na prática desportiva de alguma forma. O dom espiritual existe para que vidas sejam edificadas, para que vidas sejam abençoadas. É preciso ter essa consciência que o dom que eu tenho é para abençoar a vida de alguém, é para edificar o corpo de Cristo. Muitas vezes, o talento natural, aquilo que eu tenho como habilidade, serve apenas para que eu possa desenvolver a minha performance. O talento natural não necessariamente me faz pensar em ajudar pessoas, em ajudar outras pessoas, ou em ajudar o desenvolvimento do corpo de Cristo. Então, as pessoas que não são crentes podem ter e desenvolver talentos naturais. Isso independe da ação do Espírito Santo de Deus. O talento natural também é dado por Deus, mas diz respeito às nossas características, às nossas habilidades pessoais. Olha que coisa interessante, o pastor David Cornfield trabalha no seu livro. Um dom se desenvolve de muitas formas, mas especialmente por meio de andar no Espírito e ouvir a Deus. É um processo estritamente espiritual. Quando nós colocamos as nossas vidas diante de Deus, quando nós buscamos, quando nós oramos, quando nós nos colocamos diante dele, nós vamos sendo capacitados pelo agir do seu Espírito para que nós possamos desenvolver o dom que ele tem para nós. Quem distribui o dom é ele, conforme ele quer. É isso que a palavra de Deus diz. Um talento também se desenvolve de muitas formas, mas especialmente por meio de disciplina. Às vezes precisando de anos de estudo e sempre requerendo muitas e muitas horas de prática. Então, o talento natural, ele é fruto da sua perseverança, ou o desenvolvimento, melhor dizendo, desse talento natural, é fruto da sua perseverança, da sua entrega, da sua dedicação, da sua disciplina. Você pode fazer isso sozinho. Você não precisa necessariamente consagrar a sua vida a Deus para isso.
Você consagra, é muito bom. Se você tem consciência de que Deus pode usar a sua vida de um modo geral, tudo que você tem, tudo que você é, ótimo, glória a Deus por isso. Mas há muitas pessoas que desenvolvem talentos, que desenvolvem habilidades e que não têm a consciência, não têm ainda a revelação da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, mas têm muita habilidade naquilo que fazem. Qual seria então a diferença entre dom espiritual e talento natural? Que diferença seria essa? Essa definição é muito interessante. Olha, vai aparecer aí na sua tela agora. A essência da diferença é que um dom naturalmente ministra ao coração das pessoas. Por quê? Porque nós temos a consciência de que aquilo foi nos dado por Deus com uma dupla finalidade: trazer glória ao seu nome e edificar a igreja. Enquanto um talento naturalmente chama a atenção à pessoa que tem aquele talento. Então eu toco muito bem um instrumento, eu canto muito bem, eu tenho uma habilidade manual que é notável e eu fico feliz quando as pessoas reconhecem isso, exaltam isso e apenas isso. Mas pensando por esse aspecto, um talento então seria inferior a um dom espiritual? Será que um talento não pode ser consagrado a Deus e ser utilizado igualmente no desenvolvimento do reino, na expansão do reino? Leia comigo o próximo slide. Olha o que nós aprendemos, meus queridos irmãos. Quando um talento é dedicado a Deus, santificado e usado na plenitude do Espírito sob a orientação dele, do Espírito de Deus, dificilmente nós poderemos distinguir a sua função ou o seu impacto em relação ao dom espiritual. Talentos naturais ou habilidades desenvolvidas, do ponto de vista profissional, acadêmico, enfim, se eles forem santificados, consagrados na presença de Deus, funcionam de forma idêntica, ou pelo menos muito parecida, aos dons, e podem, inclusive, acompanhar dons relacionados. Então você tem a habilidade de tocar, e Deus te dá, por exemplo, o dom da liderança. Você utiliza a habilidade que você tem de tocar, junto com o dom de liderança, para exercer influência positiva na vida de outras pessoas. Quem sabe ensinando seu instrumento para outras pessoas, liderando outras pessoas, mas não apenas para aprenderem a tocar, mas para serem discípulos de Jesus, seguidoras de Jesus, que vão aprender a palavra, que vão se aplicar na palavra, que vão também impactar outras vidas. Olha que maravilha! Isso tem tudo a ver com a visão de igreja multiplicadora, isso tem tudo a ver com o crescimento do reino de Deus. Portanto, não é tão importante distinguir entre dons e talentos. Na verdade, o mais importante é usar tudo. Preste atenção nessa palavra. Tudo, seja dom, seja habilidade, seja talento, usar tudo que nós temos para edificar outros e para glorificar a Deus. Tudo. Usar tudo que nós temos para edificar outros e para glorificar a Deus. É bom lembrar que um dom espiritual também pode ser usado na carne. Você pode receber um dom da parte de Deus e não se aplicar à consagração, não se aplicar à edificação do corpo, não se aplicar à glória de Deus. Para lembrar da parábola dos talentos, lá em Mateus capítulo 25, um dos servos que recebeu o talento enterrou. Você pode enterrar um dom que Deus te dá e não terá efeito você ter recebido esse dom de Deus, porque você vai perder essa virtude. Aliás, se você usar o dom que Deus te deu sem estar na presença de Deus, sem consagrar a sua vida a Deus, sem demonstrar amor ao Senhor e para com as outras pessoas, e meus queridos, isso tem tudo a ver com RD. Porque desenvolver relacionamentos discipuladores é essencialmente demonstrar amor. Então, de que adianta você ter grande habilidade no reino, você ter grande desenvoltura no exercício do seu dom, você ser muito eficaz, muito eficiente naquilo que você faz na igreja, mas não amar as pessoas, não cuidar das pessoas, não zelar pelas pessoas? Meus queridos, nós precisamos ser uma igreja relacional. E para que nós sejamos uma igreja relacional, nós precisamos, através de tudo que nós fazemos, fazer tudo com excelência, nos esmerar no serviço ao Senhor, mas fazer principalmente com amor. Preste atenção, os relacionamentos são mais importantes do que as nossas habilidades.
Bom, você pode se perguntar assim, mas eu não tenho nenhum dom, eu não sei o que fazer, eu não me acho capacitado, eu quero até servir, mas eu não sei como. Vou dizer uma coisa para você, meu querido irmão. Cumpra os mandamentos de Cristo. Cumpra os mandamentos da palavra de Deus. Porque muitos dons que são descritos na palavra de Deus, eles coincidem com os mandamentos bíblicos para todos nós. Então você vai receber dons específicos da parte de Deus para serviço ao reino, para serviço na igreja, mas os mandamentos, independente do seu dom específico, são para todos nós. Muitos dons são também mandamentos para todos nós, discípulos de Jesus. Você pode se perguntar assim, e agora, o que é que eu faço? Olha, dá uma olhada nesse quadro. Os 2 próximos slides trazem um quadro de alguns dons que são descritos na palavra de Deus e alguns textos correspondentes que falam de forma generalizada para todos que seguem a Jesus. Então eu quero convidar você depois a ler esses textos bíblicos com esse olhar atento. É claro que algumas pessoas recebem o dom do evangelismo, recebem o dom do serviço, recebem o dom do ensino e assim por diante. Mas todos os crentes devem evangelizar. Todos os crentes devem servir. Todos os crentes devem ensinar. Diz Mateus 28, 19 e 20, ensinando todas as coisas. Nós estudamos isso aqui na nossa classe. Um dos elementos do RD é o ensino para todos, não só para os que têm dom do ensino. Alguns recebem um dom específico da exortação, mas todos nós devemos exortar uns aos outros. Alguns recebem um dom da contribuição, sim, é um dom espiritual. Algumas pessoas contribuem com maior facilidade, com mais alegria, com mais liberalidade, mas todos nós devemos fazer isso. Alguns recebem um dom da fé, alguns recebem um dom da misericórdia, alguns recebem um dom da sabedoria, da hospitalidade, do discernimento de espíritos, mas são mandamentos que todos nós devemos praticar como crentes em Jesus. Portanto, nós não devemos recuar de servir ou ajudar as pessoas de modo geral, ajudar na igreja, dizendo assim, esse serviço não é meu dom, não faz isso não porque não é meu dom. Não vou fazer isso porque não é meu serviço, porque eu não sei fazer, porque eu não posso fazer. Só fulano ou ciclano que tem esse dom ou que serve desse ministério é que pode fazer. Não, todos nós somos chamados a servir. Se está precisando de ser feita alguma coisa e você pode fazer, mesmo que não seja o seu dom, faça, contribua, sirva. Sirva as pessoas que estão ao seu redor. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo deixa claro em 1 Coríntios capítulo 13, que existe uma relação profunda entre a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, ou o fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida, conforme descrito em Gálatas capítulo 5, e a ocorrência também, ou a manifestação dos dons espirituais. Olha o que diz esse slide. Sem o amor, o exercício dos dons não tem nenhum proveito. Nenhum proveito para nós. Não tem nenhum proveito para nós que nos utilizamos dele. Talvez até aproveite a outras pessoas. Outros podem ser abençoados, outros podem ser edificados, outros podem ser convertidos através da ação do Espírito, outros podem ser curados através do nosso dom, mas se nós não tivermos amor, para nós não servirá de nada. Então, pensando um pouquinho sobre o que nós temos estudado na nossa classe, a respeito do RD, a respeito da vida consagrada, da vida enquanto discípulo que segue a Cristo. Lembra? O discípulo é um seguidor, um imitador. Então eu quero convidar você agora a voltar os seus olhos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Vamos ler alguns versos dessa carta e vamos ver como nós precisamos desenvolver os nossos dons diante do amor de Deus presente nas nossas vidas, para que outras pessoas possam ser abençoadas e alcançadas por nós. Então, leia comigo, está aparecendo aí na tela, 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 a 7, que diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Meus queridos, aqui nós temos o ambiente adequado para que os dons se manifestem. O ambiente necessário para que nós possamos desenvolver os nossos dons a serviço da igreja e para que nós possamos também desenvolver os nossos relacionamentos discipuladores. Em primeiro lugar, acompanhe comigo, o amor é paciente. Seja paciente consigo mesmo quando você falhar. Isso vai acontecer. Seja também paciente com outros. Começar a usar nossos dons nem sempre é fácil. Precisamos ter bastante paciência. Sempre erramos quando entramos em novos empreendimentos. Precisamos oferecer e participar de um ambiente onde tais erros são aceitos, entendidos, perdoados e onde podemos usá-los como parte de um processo saudável de aprendizagem. Como eu falei, a igreja precisa investir nos relacionamentos. Os relacionamentos são mais importantes do que a nossa performance. Devemos fazer tudo, obviamente, com esmero, com dedicação. Devemos nos esforçar para fazermos o quão mais perfeitamente possível, apesar das nossas limitações. Mas não podemos esquecer que o amor é paciente. O amor também, meus queridos irmãos, é bondoso. Olha o comentário que nós encontramos. Leia comigo. Ele vê o bem no meio de esforços medíocres. O amor vê o bem no meio de esforços medíocres. O amor enxerga com graça, não com olhos críticos. O amor dá uma palavra de alento às pessoas frustradas, cujos dons ainda não estão fluindo bem, estão ainda em maturação. O amor, meus queridos irmãos, cria oportunidades para as pessoas ministrarem, ao invés de fechar as portas. Ministre, ensine, corrija com zelo, com amor, com cuidado. O amor percebe que vale a pena dar oportunidade a alguém que é aprendiz, mesmo que este não vá ministrar tão bem como alguém que já é desenvolvido. Lembre-se, para que você possa investir em um relacionamento discipulador com alguém, você precisa investir na vida dela. Se ela não fala como você, se ela não faz como você, tenha paciência, haja com bondade, valorize o esforço dela. Ela vai aprender com você. Ela vai ser um discípulo em aprendizado, em desenvolvimento. Tem amor. Nós aprendemos também que o amor não inveja. Leia comigo. Exercer nossos dons é muito arriscado. Outros começam a prestar atenção em nós, e essa atenção nem sempre é benigna, infelizmente. Satanás presta atenção e quer nos parar antes que ganhemos força e confiança naquilo que nós fazemos, prevendo o perigo que podemos ser para ele no futuro. Nós estamos servindo com alegria no coração, com dedicação. O diabo não gosta disso. Ele facilmente pode se aproveitar quando outros também nos enxergam como uma ameaça. É triste, mas cada vez que surge um novo líder, uma pessoa que se destaca em alguma área, outras pessoas resistem, criticam, veem seu espaço sendo invadido. Assim como o rei Herodes, quando soube que havia nascido outro rei, Jesus, também muitas pessoas, mesmo inconscientemente, procuram acabar com possíveis pretendentes a seus tronos. Se você lidera já há algum tempo na igreja, abre espaço para outras pessoas. Meus queridos irmãos, mais pessoas servindo significa o maior alcance da igreja. Significa mais pessoas sendo ministradas. Significa mais pessoas sendo discipuladas. Significa mais pessoas sendo ensinadas. Significa crescimento. E nós temos sido chamados para um tempo de crescimento como igreja na presença do Senhor. Mesmo em pandemia, nós podemos e devemos crescer. Outro aspecto importante, olhe só, o amor não se vangloria. Líderes do mundo querem se destacar, querem ser servidos, como Jesus nos exorta em Mateus 20, 25 a 28. Tais pessoas podem ter dons ou talentos incríveis e querem que todo mundo reconheça isso. Mas como nós aprendemos nesse texto, Jesus rejeitou pessoas com grandes dons que não tinham amor e nem a base de um relacionamento verdadeiro com Ele. O primeiro RD da nossa vida tem que ser com Jesus. Temos que construir a nossa casa sobre a rocha, como diz Mateus capítulo 7. A base dos falsos profetas é o poder, desprovido de um relacionamento com Deus ou de um caráter cristão. Desenvolvido por quem?
pela ação do Espírito Santo de Deus, pela manifestação do resultado desta ação, o fruto do Espírito. O amor também não se orgulha. O amor não se exalta. Procura o bem do próximo. Procura dar oportunidade para os outros. O amor busca criar espaço onde outros podem se desenvolver e se destacar. Nós, quando amamos, queremos que as pessoas se desenvolvam. O amor deseja servir, preferindo honrar a outros do que ser honrado. O amor entende que seus dons não são para chamar a atenção. Aquele que ama entende isso, mas para servir, para ajudar, para fortalecer as vidas e os ministérios das outras pessoas. Tem ou não tem a ver com RD? É a essência do discipulado. Meus irmãos, o amor é a essência do discipulado. Um outro aspecto, acompanhe comigo, continue comigo. O amor não maltrata. O amor não insiste para que as coisas sejam feitas do seu jeito. Tem que ser do meu jeito, do meu jeito, do meu jeito. O amor não força a barra. O amor não manipula nos bastidores. O amor não procura controlar os outros. Trata todos com cortesia e respeito, ainda que discorde, porque nós não precisamos concordar sempre uns com os outros. O amor não maltrata as pessoas, mesmo quando julga que essas pessoas merecem, porque agiram indevidamente. Se alguém que ama o amor de Deus, o amor ágape, desenvolve esse amor e vê que existe um problema com outra pessoa, não fala mal dessa pessoa com outros, com terceiros. Vai e faz o possível para resolver o problema diretamente com aquela pessoa, olho no olho. Deseja alguém assim, não é ganhar no argumento, mas é ganhar a pessoa. Olha que frase fantástica. Nós não somos chamados para ganhar no argumento, nós somos chamados para ganhar a pessoa para nós. Essa pessoa, especialmente se for problemática, pode estar perdendo o respeito e a confiança de outras pessoas pelas suas atitudes ou pelas suas ações egocêntricas. Isso acontece às vezes na igreja. Só que aquele que ama procura resgatar essa pessoa para que isso não aconteça e para que de algum modo ela se torne útil ao reino de Deus, mesmo as pessoas mais problemáticas, na nossa avaliação mais problemáticas, no nosso julgamento mais problemáticas, podem ser úteis no reino de Deus. Deus criou a todos nós e deseja usar cada um de nós para o engrandecimento do seu nome e para a mútua edificação do corpo de Cristo. O amor também não procura os seus interesses. O amor tem a atitude demonstrada em Jesus de ser servo. Não procura criar um reino próprio. Não é o meu feudo, não é a minha igreja, do meu jeito, o meu ministério, o meu pequeno grupo. Quando é contrariado, não é defensivo, nem ofensivo. É aberto a críticas, é ensinável. Se nós queremos desenvolver RDs de qualidade, precisamos ter corações ensináveis. Precisamos ouvir as perspectivas dos outros, avaliá-las e reter o que é bom. A nossa paixão não pode ser o ministério. Por mais que nós amemos o ministério, a nossa paixão deve ser Cristo. Nós queremos ver as pessoas crescerem para ser mais e mais como Jesus. Nós desenvolvemos RDs para que as pessoas sejam como Jesus. Nós temos os nossos discípulos para que se tornem estes que nos seguem, que nos acompanham, que são ensinados por nós, serem discípulos de Jesus. Pode até chamar alguém de seu discípulo, não tem problema em relação a isso. Mas tanto você quanto ele deve ser de fato discípulo de Jesus. O amor não se ira facilmente, não é explosivo, não é imprevisível ou assustador em suas reações, não deixa outros sentindo-se intimidados ou inseguros, não ataca pessoas nem suas ideias, não agride, não é inseguro, tendo que se proteger ou aparecer. O amor é estável. O amor não é ameaçado pelos dons, habilidades, graça, ideias de outras pessoas, não. Não, quando nós amamos de fato, nós vivemos tranquilamente e compartilhamos com outros tranquilamente o ministério. O amor também, meus queridos irmãos, não guarda rancor. A pessoa que demonstra o amor de Deus, o amor ágape,
Não fica remoendo problemas passados. Não fica levantando esses problemas contra outras pessoas. Também não tem prazer de derrotar alguém, nem de colocá-lo no seu devido lugar. O verdadeiro amor não guarda feridas e mágoas. Quando tem feridas e traumas, procura a cura interior que Jesus oferece, não mantendo e nem aprofundando sua raiva, seu medo, sua amargura ou outras reações emocionais negativas. Quem demonstra esse amor sabe que foi perdoado e liberado ou libertado pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, e estende a si mesmo perdão e libertação aos que estão à sua volta. Não é um registrador de males feitos, anotando no caderninho, sabe? Em um livrinho preto para pronunciar julgamento no momento oportuno. Não. Não julgueis para não serem julgados. É o que diz Mateus capítulo 7. Meus irmãos, investamos nos nossos relacionamentos. Sejamos sensíveis uns aos outros, amorosos, cuidadosos. Investamos em nossos relacionamentos. O amor não se alegra com a injustiça. Quem ama não tem um critério para si mesmo e outro para os demais. 2 pesos e 2 medidas, não. Quem ama com o amor de Deus fica triste com a injustiça. Sente a tristeza que o Espírito Santo de Deus sente também. Ao mesmo tempo não é covarde. Quando a injustiça precisa ser confrontada, está disposto a fazer isso. Procurando justiça, e não a derrota de alguém. Alguém que ama com o amor de Deus não se alegra com estruturas muito centralizadas e autoritarismo que deixam as pessoas dependentes e passivas, não. Quem ama com o amor de Deus e procura desenvolver-se no ministério cristão através dos dons espirituais, alegra-se com estruturas que permitem às pessoas se desenvolverem, se realizarem e serem criativas. O amor não se alegra com a injustiça. Pelo contrário, o amor se alegra com a verdade. A verdade. O amor é profundamente alegre. Alegra-se porque sabe que Deus está no controle, que os propósitos dele estão sendo cumpridos e continuarão sendo cumpridos. Vibra com o que é bíblico e com o que é segundo o Espírito de Deus. Quem tem esse amor, alegre-se com os dons, com as ideias, com a graça e com a diversidade de perspectivas de outras pessoas, quando são expressadas num contexto de unidade. Não é para aparecer, não é performance pessoal, não é exibicionismo, como eu disse. É um espírito de unidade. Quando não concorda com alguém, quem tem esse amor de Deus, expressa seu ponto de vista. Não esconde. Expressa seu ponto de vista diretamente para a pessoa, olho no olho, com respeito e amor. Quando encontra mentiras ou engano, 2 das principais armas de Satanás, ele é o pai da mentira, não se esqueça disso, entende como discernir as suas raízes e usar a verdade em amor para superá-las. É o que Paulo ensina em Efésios 4, como eu disse. Cresçamos na verdade, cresçamos em verdade, seguindo a verdade em amor. Sabe por quê? Porque o amor tudo protege. Meus irmãos, não se esqueça disso. Olha como isso é importante para a visão de igreja multiplicadora. O amor nutre. Cuida dos que não podem se cuidar muito bem. Os novos, os imaturos, os inexperientes, os fracos, os oprimidos, os desiludidos, os desgostosos. Quem ama com esse amor dá cobertura emocional, espiritual e muitas vezes até material a outras pessoas. Quem ama assim cria um ambiente onde os que o cercam podem ter novas experiências, um ambiente para a criatividade. Como patrocinador, dá cobertura às pessoas em suas necessidades, liberando-as para cumprir os propósitos de Deus por meio das suas vidas. Cuide das pessoas, zele pelas pessoas. Coloque em prática o que nós temos aprendido aqui. O amor também, meus queridos, tudo crê. Quem ama com o amor de Deus acredita nas pessoas, acredita no melhor das pessoas, mesmo quando outros já não fazem isso. Existem tantas pessoas que não acreditam em si mesmas. Elas acham que não servem para nada. Depois lê 1 Coríntios 12, 14 a 19. Mas o verdadeiro amor enxerga pela ótica da fé e não pelos olhos físicos, como nós vemos nesse texto. Nós já somos novas criaturas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram.
Nós então conseguimos ver o potencial, o valor divino em cada pessoa, enxergando os seus dons especiais, e muitas vezes nem ela mesma vê. O mundo vê as coisas como são e pergunta: por quê? O amor de Deus, aquele que tem o amor de Deus, vê as coisas que não são e pergunta: por que não? O amor acredita em sonhos. Acredita que cada pessoa tem sonhos escondidos, sonhos divinos, ou seja, que vêm de Deus, aguardando a oportunidade para se expressar. O amor, meus queridos, o amor tudo espera. O amor tem uma confiança inabalável de que Deus está operando e cumprirá seus propósitos, cedo ou tarde, na vida dos outros. Quem ama assim enxerga Cristo em vocês, a esperança da glória, como nós vemos em Colossenses 1. O amor percebe os propósitos eternos de Deus e tem uma convicção profunda, de que Deus os está cumprindo. A esperança do amor combate muitos sentimentos negativos, desespero, medo de que as coisas nunca mudarão para o melhor e de que nada dará certo, além do sentimento de inutilidade. O amor vence o medo, como nós lemos em 1 João. Semeando coragem para arriscar o uso dos dons, podemos usar os nossos dons, servir, abençoar vidas, ministrar o coração das pessoas. No contexto do estímulo aos dons, Paulo diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, que significa uma mente sã. E isso, meus queridos irmãos, em tempo de pandemia, é algo muito importante para as nossas vidas. Muito importante. Mente sã, equilíbrio mental e emocional. Finalmente, o amor tudo suporta. E este é o ambiente para que os dons se manifestem e para que os nossos relacionamentos sejam valorizados. O amor suporta quando as coisas não são como gostaria. O amor suporta às vezes que alguém está cansado e não ministra bem. O amor suporta às vezes em que não é afirmado ou reconhecido. O amor suporta às vezes em que alguém o fere, consciente ou inconscientemente. Não fica mergulhando em autopiedade quando as coisas não vão bem. Aquele que ama com o amor de Deus continua, mesmo que não seja fácil. Persevera, é leal, vai até o fim. Não desiste. Tendo os olhos fitos em Jesus, esse é o texto precioso de Hebreus 12, autor e consumador da nossa fé. Como ele enxerga com alegria ao final das provas e suporta a cruz que lhe é dada, sabendo que a recompensa será muito maior do que o sofrimento. Ame. Desenvolva o seu ministério, desenvolva a sua habilidade, o seu dom, em amor. Você não sabe que dom você tem? Peça a Deus. Entregue o seu talento, a sua habilidade, consagre ao Senhor, para que a igreja cresça, para que a igreja seja edificada, para que vidas sejam abençoadas, para que Deus seja glorificado através da sua vida. Trago agora algumas conclusões importantes para nós. A primeira delas: os dons refletem o poder do Espírito e o amor reflete o caráter dele. Os dois são necessários, mas o caráter é o alicerce do poder. Tem esta frase. Os dois são necessários. Os dons são necessários. O amor é necessário. O caráter é necessário. Poder, ou seja, dons, não gera caráter. Ao contrário, crescimento em nosso caráter cristão e relacionamento com Deus é o que pode gerar poder e autoridade. Outras conclusões, leia comigo. O amor reflete mais claramente o caráter e a missão de Deus do que o uso dos dons. Você tem habilidades, você tem dons, você serve ao Senhor, mas o amor reflete mais claramente o caráter e a missão de Deus do que os seus dons. E a missão que Deus tem para nós é ganhar vidas, é construir relacionamentos, é edificar a igreja. Ao mesmo tempo, os dons naturalmente se manifestam num ambiente de amor.
Meus queridos irmãos, que assim seja. Que assim seja entre nós. Que assim seja nas nossas vidas. Que assim seja um ambiente de amor, caráter desenvolvido. Que assim seja na Igreja Batista Central de Taguatinga. Para que você não se esqueça, a visão de igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional, baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. Esta é a visão de igreja multiplicadora. E só pode ser desenvolvido, meus queridos irmãos, em um ambiente de amor. Use seus dons, use as suas habilidades, use o que você tem de melhor em consagração ao Senhor, para que vidas sejam edificadas. Eu finalizo com a visão que nós como igreja temos adotado, que diz ser uma igreja em que todos os crentes, todos, vivam como discípulos multiplicadores, ganhando vidas, desenvolvendo RDs, compartilhando o Evangelho. Sabe por quê? Porque fazendo isso, nós estaremos cumprindo a nossa missão. E qual é a missão que o Senhor nos tem dado? Compartilhar o Evangelho por meio dos RDs. Nós estamos estudando relacionamentos discipuladores. E também através dos PGMs, que nós estamos começando a implementar na nossa igreja, os pequenos grupos multiplicadores, ensinando a palavra de Deus e despertando líderes para servir às necessidades da comunidade e da igreja. Que Deus te abençoe, que Deus nos use para que esta missão possa ser cumprida através das nossas vidas. Muito obrigado pela sua atenção, por estar comigo, conosco, até esse momento. Que Deus continue ministrando ao seu coração e que a nossa igreja possa construir um ambiente amoroso, um ambiente de amor, para que os dons se manifestem, se desenvolvam, para que os nossos relacionamentos sejam cultivados na presença de Jesus. Que Deus te abençoe. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo tão precioso. Que nós continuemos a ser ministrados pela Tua Palavra. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, próximo domingo, dia 28 de junho, às 9 da manhã, a nossa aula interativa. Quero contar com você na sala do Zoom para que nós juntos possamos estudar a Palavra de Deus. Um grande abraço e que Deus te abençoe.